Graça e paz a todos. Queria compartilhar com vocês um momento da palavra de Deus. Sei que vocês estão aí, muitos de vocês estão ocupados, outros estão trabalhando neste momento, mas eu quero deixar para você nesta manhã, aliás, no final da manhã, né? Já são quase mais de 10 horas e um poucos minutos. Querido, quero deixar para você no versículo se encontra no livro de Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, 39, que diz assim: E no último dia da festa, Cristo se pôs em pé e clamou em alta voz: Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva jorrarão do seu interior. Isto disse ele falando daqueles que iam receber o Espírito Santo. Queridos, eu quero vos trazer esta palavra porque nos alertá-los que há muitas pessoas que estão utilizando as escrituras para torcer a palavra de Deus. Esse texto é bem claro que Cristo, quando disse para aqueles que deviam crer nele, de que forma deviam crer nele, não era de qualquer maneira, nem do nosso jeito, nem do jeito de alguns que nós vemos aí, teólogos, outros que dizem que são líderes, e fazendo da sua forma, do seu jeito. Não. Cristo foi bem claro quando disse: Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, receberá o Espírito Santo, ao qual o Pai vai enviar em meu nome. Então a gente começa a observar as Escrituras e nós vemos hoje pessoas crendo de toda maneira, de todo jeito, mas para receber o Espírito de Deus, para nós termos o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus também, é necessário crer como diz as Escrituras. Crer em Cristo, como diz a Escritura. O que é que as Escrituras diz de Cristo? Que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que ninguém vai ao Pai a não ser através dEle. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele diz que Ele é o pão da vida. Então, várias formas que Jesus se expressou com a linguagem literal para nós entendermos: eu sou a porta, eu sou o caminho. Então, devemos crer em Cristo como diz as Escrituras. Está escrito que quem tem o Filho, tem Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, a gente tem que ter cuidado nisso. Então, Jesus falou sobre esses falsos mestres, falsos profetas, que conhecereis pelos frutos. Eles virão e enganarão a muitos, mas não a todos, não os que estão pela palavra. Hoje nós temos muitos teólogos e poucos homens que passam tempo lendo as Escrituras e orando, renunciando às suas vidas, renunciando um café da manhã, até mesmo um almoço, passando um dia em sacrifício, buscando a presença de Deus, falando com Deus através do Espírito Santo, através de Cristo, pedindo a Ele a graça,
para falar e ensinar como as escrituras estão escritas. Nós sabemos que há muitas versões, traduções, biblicamente falando. Bíblia e suas traduções, tem uma aula sobre isso aí, na teologia. Bíblia e suas traduções é uma coisa séria. Tem traduções para todos os gostos. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Todos quantos crê em Cristo, como diz as Escrituras, têm o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia contém histórias, livros poéticos, salmos, que é cânticos do povo de Israel. Mas tem as Escrituras, tem a palavra de Cristo, tem o ensinamento acerca do reino de Deus, de como recebê-lo, como tê-lo, como crer nele, como está dizendo as Escrituras, e como receber o Espírito Santo. Então tenha cuidado. Estou trazendo essa palavra de alerta. Estamos vivendo os últimos dias, ou seja, o princípio de dores. Na igreja que nós estamos vendo, são princípios de dores. Porque os últimos dias, desde que desceu o Pentecostes, desde o dia do Pentecostes, que o Espírito Santo desceu ali, foi o dia que o Espírito Santo desceu na terra para ficar conosco. E ele continua até hoje. Foi gerações, vem gerações. Foram mais de 20 gerações, já estamos no século 21. E ele permanece no coração daqueles que têm Cristo. Este mundo, quem reina neste mundo é Satanás. Tenhamos cuidado. Ele é quem domina este mundo. Apenas aqueles que receberam Cristo, que fizeram aliança com Cristo, ele não tem poder sobre eles. Mas todos quantos que não se curvaram diante de Cristo, que não têm o Espírito Santo, são dominados, são guiados por eles, pelo Espírito do Anticristo. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então veja com qual Espírito você está sendo guiado. Há muita coisa. Quando nós abrimos a internet, aí vemos muitas coisas, há muitas aberrações com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Mas tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. E quero alertar você para não estar olhando essas coisas, nem estar divulgando essas coisas. Quando você está divulgando, você está visualizando, você está propagando, fazendo com que eles também ganhem com isso. Não seja participante dessas coisas. Não participe. Sai dela, povo meu, para não serem participantes, achados participantes da sua culpa. Então, largue, desprenda, procure homens de Deus, líderes que estejam realmente com compromisso com a palavra de Deus, compromisso de ir para o céu. Então, tenhamos cuidado. Esta é uma palavra que eu vos deixo. Em nome do Filho de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Um abraço do seu amigo em Cristo, Pastor Eudo Moura.